quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A gente vai olhar hoje para a mãe de Jesus. Maria é uma figura muito importante no catolicismo romano, né? É muito celebrada a Maria, mãe de Jesus. É muito celebrada de várias formas, né? Como Nossa Senhora, e aí Nossa Senhora, em vários aspectos, em vários locais, toma nomes diferentes. Mas ela é a grande representação da mulher santa e virtuosa. Em contrapartida, no nosso meio, a gente, talvez por essa devoção católica, a gente no meio evangélico protestante passa por vezes batido por ela, né? A gente não quer muito considerar para não cair no risco talvez da mariolatria ou da mariologia, né? Para os católicos é mariologia, para nós talvez seria uma mariolatria, a ideia de idolatrar uma pessoa e no caso Maria. Mas aí talvez a gente vai para outro extremo que passa batido dessa mãe de Jesus, dessa figura tão marcante, tão importante na história bíblica, que talvez por nós não sermos católicos, a gente não dá tanta importância assim. Mas ela é muitíssimo importante. E nós vamos olhar agora para essa história dela e especialmente para a história pré-nascimento de Jesus, já que estamos nos preparando para isso, para o Natal. Olha só, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo a Gabriel, 6º mês, né, do corrente ano. Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." E perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já estava em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo o deixou. Essa história provoca boas imagens na nossa cabeça. E é bom que promova a imagem na nossa cabeça. As narrativas têm esse poder. Então você tem uma menina noiva, a ideia de prometida em casamento, né? Então com compromisso de casamento, noiva, ainda virgem, o que era o padrão comum da época. Maria devia ter entre 14 e 16 anos, ou 13 e 16, mais ou menos. Então, para nós, uma adolescente, mas para o contexto da época, já era um padrão de idade para casar. E aí, então, aparece-lhe um anjo. Ela não é, teoricamente, uma mulher importante. Ela é como que uma camponesa, uma moradora de uma cidade bem pequena. Nazaré era um povoado que não devia ter 100 famílias. Fala assim 50, 60 casas em Nazaré nos tempos de Jesus. Então era uma pequena vila.
Era uma cidadezinha à beira do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago e que tem muitas cidades ao redor. E Nazaré estava longe de ser uma cidade importante. Ali na beira do Mar da Galileia tem Tiberíades, que é uma cidade histórica e ainda está lá como uma cidade de certa importância. E tantas outras em volta, mas Nazaré não havia nada de importante naquele lugar. Então ela era uma menina como qualquer outra, aguardando o seu casamento, muito provavelmente gente pobre, gente simples, gente trabalhadora, esperando o dia do seu casamento chegar, sem grandes aspirações sociais, culturais ou religiosas. Já que a religião, a gente tem que lembrar que o judaísmo é uma religião templocêntrica. A ênfase da manifestação divina, o sacerdócio, o espaço adequado de culto, tudo isso era no templo em Jerusalém. E Jerusalém está talvez a 100, 150 quilômetros da Galileia. Numa época que não se tinha carros, era uma longa viagem. Era uma viagem cara, porque era andando, era sobre o lombo de animais. Então, para algumas pessoas era um sonho, inclusive, ir a Jerusalém um dia. Porque era por dois motivos. Porque era a capital social e política, mas principalmente porque era a capital religiosa, onde estava o templo, onde deveria se adorar. Então as famílias faziam todo o esforço de pelo menos uma vez por ano ir a Jerusalém para cultuar. Porque o culto dominical na sinagoga não era nem chamado de culto. Porque o culto no judaísmo demanda sacrifício, demanda intersecção de um sacerdote. E isso não podia acontecer na sinagoga. Então a sinagoga era um espaço de reunião, era um espaço de estudo bíblico, mas culto era só em Jerusalém. Era só no templo e só mediado por um sacerdote, só diante de sacrifícios. Então as famílias faziam culto ao Senhor, de fato, uma vez por ano, quando iam a Jerusalém. No restante do ano, fazia as suas orações, o seu Shabá, os seus estudos bíblicos ali na sinagoga, que a sinagoga talvez seja algo mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Um ambiente assim mais informal, mas era uma espécie de salão comunitário, onde várias coisas da comunidade aconteciam e no sábado em especial acontecia ali a reunião dos judeus para estudar a palavra, para ler a Torá e tal. Então essa era a realidade das sinagogas. E o culto mesmo era só no templo. Então Maria era essa menina muito, muito comum. Comum demais para esperar algo extraordinário da parte de Deus. Mas é assim, quando menos se espera, aparece-lhe um anjo e começa a falar com ela. E fala que ela é abençoada, ou que ela é agraciada. E ela fica perturbada com a palavra, porque ela quer entender o que está acontecendo aqui. E as verdadeiras experiências espirituais, de fato, demandam de nós uma certa estranheza. Por quê? Porque as experiências espirituais, elas intervêm no nosso cotidiano, mas ela não é necessariamente parte do nosso cotidiano. Parte do nosso cotidiano é a gente tomar cafezinho depois que acorda. Parte do nosso cotidiano é acordar, escovar os dentes, preparar um café, preparar a criança para ir para a escola, se preparar para ir para o trabalho, voltar do trabalho, almoçar, jantar. Essa é a realidade do nosso cotidiano. Alguns de nós buscam, uma experiência e uma disciplina devocional de leitura bíblica e oração. Isso é parte do nosso cotidiano. E deve ser um bom cotidiano, deve contemplar essas coisas. Mas uma intervenção espiritual assim, não, ela não é parte do nosso cotidiano. Ela não acontece assim todo dia. Uma vez eu ouvi de um pastor que se você fala com Deus todo dia, você é um bom crente, uma boa cristã. Se Deus fala com você todo dia, é melhor você procurar um psiquiatra. Porque Deus não está falando assim toda hora, não. Né? Se você fala com Ele todo dia, isso é bom. Se Ele fala com você todo dia, fique esperto. Porque as intervenções divinas, elas têm essa coisa diferente, que foge ao cotidiano.
E na história bíblica é assim, talvez, e é importante que seja assim, porque isso deve marcar a nossa trajetória. Eu imagino que você tenha na sua memória, e deve refrescar na sua memória agora, as suas experiências espirituais. 1, 2, 3, 4, não sei quantas, mas aquele dia, ou aquele momento, ou diante de uma certa circunstância que aconteceu algo que foi diferente, que foi especial. Eu tenho na minha memória claramente uma vigília de oração, quando eu tinha entre 17 e 18 anos, que para mim foi a minha conversão, e aquela experiência foi uma experiência diferente. Foi um culto diferente de todos os outros cultos, foi um momento diferente de todos os outros momentos, de todos os outros lugares. Aquele lugar se tornou muito diferente naquela experiência para mim. E eu tenho certeza que não foram todos que estavam ali que viveram a mesma experiência. Mas eu vivi. E aquilo virou uma chave na minha vida. Não que eu entendesse totalmente de bate pronto, mas eu falei, opa, aconteceu um negócio diferente hoje comigo. Hoje foi diferente. Essa experiência foi nova. E gera uma inquietação do tipo, o que será que está acontecendo comigo? O que eu ouvi? Eu ouvi um anjo? Eu estou vendo Deus? É uma realidade espiritual? É da minha cabeça? É da minha consciência? É de onde? Essa voz, esse sentimento, essa emoção, essa experiência vem de que lugar? Então a experiência espiritual deve perturbar a gente de alguma forma, para dar aquela chacoalhada. É tipo Moisés olhando para a sarça e a sarça não se consome, ele fala, calma aí, tem alguma coisa aqui, deixa eu me aproximar para ver o que é. Deixa eu olhar para isso aqui para entender o que está acontecendo, para discernir o que está acontecendo aqui. E a Maria, ela tem esse susto, tipo, o que está acontecendo? Como assim? Como assim eu grávida? Como assim um anjo falando comigo? Como assim o rei de Israel, o rei dos judeus, nascendo aqui, da minha barriga, daqui da Galileia, daqui de Nazaré? Ela fica perturbada e o anjo diz, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, é graça de Deus isso. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Bom, eu não sei se é exatamente assim uma coisa fácil para uma mulher ainda solteira estar grávida. Você foi agraciada por Deus, você está grávida. É lógico que a gravidez é um negócio maravilhoso. Para mim, a gravidez é dos grandes mistérios e belezas assim da vida. Mas quando a gente planeja, quer, se programa, vai lá, já dá um frio danado na barriga. Imagina assim, tum, o anjo veio e falou. Um susto, uma estranheza. E aí nós temos complicadores. Qual é o complicador? Ela ainda não está casada. Ela podia ser apedrejada à morte. Porque ela podia ser condenada por adultério, e o adultério tinha pena de morte na época. Ela podia ser apedrejada. Ela podia ser abandonada pelo noivo, que foi justamente o que José pensou. Vou sair fora, não vou casar. Provavelmente ela me traiu. Então você imagina também, junto com essa experiência espiritual, a angústia dessa novidade bombástica e perigosa. Perigosa para a própria existência dela, perigosa para a vida dela. Que coisa maluca, como assim eu vou ter um filho? Eu não casei ainda. Como é que o meu noivo vai entender isso? Eu sou virgem, como é que isso vai ser? Já pensou? 1000 coisas. As mulheres que têm um pensamento acelerado já estão pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? E o chá de bebê? E o chá revelação? E não sei o quê? E a lembrancinha lá na hora do parto? E o convênio médico vai cobrir? Maria tinha outras preocupações. A preocupação dela é se ela ia ficar viva ou não. Esse era o ponto. Se ela ia continuar viva ou se iam matá-la. E aí está o primeiro olhar para nós de que
viver uma experiência espiritual de verdade pode pôr, em certa medida, a nossa vida em risco. Viver uma experiência espiritual de verdade pode mudar o eixo das coisas na nossa vida. Eu lembro de ouvir o Shine Claiborne, um cara muito legal norte-americano. E ele contou, quando ele esteve aqui no Brasil, num evento que eu coordenava, no Usina 21, ele fala assim: poxa vida, de onde eu venho, a maioria dos crentes que contam suas experiências de conversão tinham vidas muito ajustadas, aliás, muito desajustadas, desfuncionais, bagunçadas, e se convertem, e a partir da conversão passam a ter uma vida bem organizada, com as coisas no seu devido lugar, bebia, não bebe mais, usava droga, não usa mais, tinha uma série de casos amorosos, agora vai casar e fixar relacionamento com uma pessoa só. Ele falou, essa é a ordem mais comum das coisas. Mas ele falou, comigo foi o contrário. Ele falou que ele era um cara de vida ajustada, entre trabalho, faculdade, casa e tal. E ele falou que quando ele se converteu, foi que a vida dele ficou maluca. Porque quando ele se converteu, a conversão dele foi tão radical e tão miraculosa que ele começou a se incomodar muito com a realidade espiritual das coisas nos Estados Unidos e fora de lá. E foi quando ele quis conhecer aquilo que ele chamava de cristãos verdadeiros. Então ele foi lá para Calcutá trabalhar com a Madre Teresa na época. Ele foi ser voluntário em Calcutá, na Índia, trabalhando com a Madre Teresa. E aí ele viveu experiências lá com a Madre Teresa, depois ele volta, aí estoura a invasão dos Estados Unidos do Iraque para derrubar o Saddam Hussein. Aí ele vai para o Iraque como norte-americano, mas ele vai em protesto contra a guerra e contra o próprio país e começa a fazer trabalho social com crianças iraquianas no meio da guerra, ele sendo um norte-americano. E aí ele contou pra gente, ele falou, então quando eu me converti, aí que viver começou a ficar perigoso e emocionante. Aí que a minha vida ficou muito doida. Porque a conversão trouxe uma loucura naquela vida muito organizada e adequada. Então talvez a gente precise de conversões que nos sacudam um pouco. Que quem sabe nos dê coragem para pôr a nossa vida em risco. Para a gente perceber que existe uma realidade fora de nós, e que agora chegou até nós, e que é muito mais importante do que a nossa vida cotidiana pode ser, ou do que o nosso plano de uma vida tranquila, com uma casa, filhos e um carro na garagem. Então, cada um tem uma história, mas é fato de que histórias de conversão precisam sacudir a gente. Histórias de conversão precisam mobilizar a gente. E é por isso que a gente ouve relatos meio malucos em meio a conversões. Porque a experiência espiritual radicalizou, em certa medida, aquela vida. E a experiência que Maria está tendo é uma experiência abençoada, abençoadora, mas é uma experiência de risco de morte. É uma experiência onde muda tudo. É uma experiência que muda o curso e o planejamento da vida. Muda tudo. E a pergunta é: Jesus está para nascer. O Natal está chegando. Agora, o quanto o nascimento de Jesus muda o curso da sua vida. Sim, porque há pessoas que passam uma vida toda na igreja, Natal após Natal, culto após culto, e as suas vidas são monótonas, chatas e ensimesmadas. Não saem do lugar. Não mudou nada. Sempre a mesma coisa. Os mesmos objetivos, as mesmas ideias, as mesmas conversas, os mesmos planos. Essa conversão, ela é questionável.
Não mudou nada. Não mudou nada no seu plano. Você tem tantos planos e tantos projetos. Jesus faz diferença aí ou não? O Jesus é só um apêndice dominical da sua agenda? Jesus causou alguma transformação na sua vida? Ou ele é só uma figura histórica a ser referenciada? Sim, porque eu gosto de pensar nessa ideia de gerar, e aí acho que para os homens é uma coisa muito estranha, né? A gente não tem útero, a gente não gera filhos. Mas a verdade, e Paulo escreve isso para os Gálatas, Paulo fala, eu estou trabalhando até que Cristo seja gerado em vocês. Portanto, de alguma forma, essa gestação de Maria deve ser a gestação de todos nós. De um Cristo dentro de nós, mexendo com os nossos órgãos internos, mexendo com o nosso corpo, mexendo com os nossos hormônios, mexendo com as nossas emoções, mexendo com a nossa mentalidade, mexendo com tudo de mais íntimo que há na gente. E não um Cristo do lado de fora de nós. Um Cristo na igreja domingo, um Cristo numa imagem qualquer, um Cristo como um nome bonito, um Cristo como alguém que vai impor as mãos sobre mim e vai me abençoar para eu ter uma vida melhor. Não. O Cristo da Escritura e o Cristo da verdadeira experiência espiritual é um Cristo que é formado dentro de nós. É um Cristo que vem das nossas entranhas. É um Cristo que empurra os nossos órgãos de um lado para o outro, como é o caso de uma mulher gestante. É um Cristo que absorve quem nós somos e mexe com quem a gente é. É um Cristo que se desenvolve dentro de nós, que pode e que começa pequenininho dentro da gente, mas que cresce, que toma espaço de dentro para fora. A verdadeira experiência espiritual é e deve ser uma gestação de Cristo em nós. E levando em consideração todas as consequências dessa gestação. E para quem é pai, quem é mãe, tem uma ideia do quanto uma gestação, um filho, uma filha, muda tudo. Muda toda a agenda, muda toda a dinâmica familiar, muda todo o orçamento, influencia em todas as áreas da vida. Tudo agora é pensado junto com esse bebê que está chegando. Tudo agora é pensado em função da proteção desse bebê que está chegando. Tudo agora precisa ser elaborado dentro dessa realidade dessa criança que está chegando. Tudo. E o próprio corpo faz um movimento disso, né? Esse é dos milagres do corpo feminino, né? O quanto a mulher, o alimento dela e tudo que ela tem de energia é canalizada para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. O quanto essa gestação mexe dentro, mexe fora, mexe em todos os lugares. Então, Cristo nascendo dentro de nós tem que mexer com as nossas estruturas. Tem que mexer aqui dentro. É verdade que isso não vai acontecer todo dia, isso não é toda hora. Mas Cristo tem que mexer dentro de nós. Porque se Ele não está crescendo dentro de nós, se Ele não está se desenvolvendo dentro de nós, se Ele não está se movimentando, Ele está morto dentro de nós. O bebê que não está se mexendo, o bebê que não está se desenvolvendo, o bebê que não está crescendo, ele está morto. Ele morreu dentro da barriga. Precisa tirar.
Acabou. Não tem nada. É um aborto. É morte. Das coisas mais tristes que eu vivi como pastor é visitar uma mãe no hospital que perdeu seu filho na barriga. Estava ali, clima, quarto, chá disso, chá daquilo, ganha fralda, não sei o quê. E aí um dia, recebi a ligação, pastor, fulano está no hospital. Não, mas está no hospital, só tem 6 meses, o que aconteceu? Perdeu o bebê. Eu lembro de um casal assim. E ela perdeu o bebê e perdeu uma das trompas naquele aborto. Uma tristeza, uma devastação, um luto. Perdeu. Triste, triste, muito triste. Mas a gente pode aplicar essa realidade, essa tristeza ou alegria espiritual para nós. Perguntando a nós mesmos, olha, Cristo está crescendo em mim? Cristo está se desenvolvendo dentro de mim? Cristo está tomando conta do meu corpo, das minhas entranhas, do meu ser? Ou Cristo é aquele fetozinho desse tamanho dentro de mim, que não desenvolve, que não aparece, que as pessoas sequer percebem? Que é assim, né? No início da gestação, ninguém nem percebe. É muito pequenininho, está lá dentro, não faz diferença. Não faz a menor diferença. Vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí vai ficando. Os movimentos no corpo da mulher vão aumentando e os movimentos fora vão sendo percebidos. As pessoas vão percebendo. Está crescendo. Está crescendo. Aí chega aquele barrigão. Nossa, a barriga está grande. Está grande o bebê. Está enorme. Pois é. Mas algumas pessoas o Cristo não cresce. Algumas pessoas o Cristo é assim, mirradinho. Algumas pessoas o Cristo se torna um aborto. Vai embora. Vai para o ralo. Vai para o lixo. É interessante, né? É dura essa realidade, né? De que eu não sei até quantos meses exatamente, mas dentro de o aborto, né? Dentro de uma certa quantidade de semanas, vai para o lixo. Vai para o lixo como quem descarta qualquer dejeto do corpo. E depois de certas semanas ou meses, tem velório, tem que ter caixão, tem que ter certidão de óbito e tudo mais. Então, ambas realidades tristes, mas para algumas pessoas o Cristo se esvai assim, de forma, nem se percebe mais. Diluiu-se. Não fez a menor diferença. Então, para esse Natal, eu queria te convidar para isso. Eu queria te convidar para prestar atenção nessa geração do Cristo em você. E para ser como Maria, porque a Maria se assusta, a Maria tem medo. A Maria tem razão para ter medo, porque a vida dela estava em risco. A história dela estava atravessada por um problema talvez insolúvel na cabeça dela. Mas no final, ela responde ao anjo dizendo: faça comigo segundo a vontade do Senhor. Sim, a Maria, ela se entrega à vontade do Senhor. A Maria coloca a vida nas mãos do Senhor. E eu sei que você já deve estar refletindo sobre o ano que está chegando ao fim. Talvez você já deva estar projetando o que você vai realizar no ano que vem, as suas famosas resoluções do próximo ano. Mas não esqueça de considerar o Cristo em primeiro lugar nos seus alvos, nas suas metas, nas suas resoluções.
e tê-lo como aquele fator de mudança de todo o resto. Faça os seus planos, sim. Tenha as suas planilhas. Escreva os seus projetos. Mas ore a Deus e coloque Cristo bem grandão no centro dele, se esparramando por todo ele. Porque é assim que é e é assim que deve ser a nossa vida. Cristo bem grande no meio da nossa casa, no meio do nosso lar, no meio da nossa família, no meio da nossa vida profissional, no meio de tudo que a gente é. Porque é assim que a gente faz com o nosso filho, né? A gente fica pensando na viabilidade, na escola, na alimentação, na roupa adequada, no desenvolvimento, no convênio médico, em tudo que faça essa criança crescer e se desenvolver de forma plena. E o Cristo? Nós estamos fazendo tudo para que Ele cresça e se desenvolva de forma plena dentro de nós. Nós estamos abrindo mão, inclusive, do nosso ego. Porque a Maria, ela está se anulando também. Ela está dizendo, eu não esperava, não estava no meu plano, não era o meu projeto. Mas aconteça comigo conforme a vontade do Senhor. Eu sei que isso está fora de moda, a gente falar sobre a vontade de Deus. Porque a gente quer a nossa vontade. Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos projetos. Nós queremos estabelecer e controlar a nossa vida. E em certa medida, ok, isso faz sentido, claro. Nós somos seres racionais. Deus nos deu pensamento, ideias para projetar e para se organizar e para se planejar. Então não há nada de errado nos seus planos, nos seus projetos, nas suas metas, nas suas organizações pessoais, financeiras, familiares e etc. O que está errado é você não deixar Cristo no centro. E não só no centro, como com plena capacidade de desenvolvimento, para que não seja um Cristo mirrado, para que não seja um Cristo que não se torna nem um bebê, mas que fica como um feto eternamente, que não faz a menor diferença na sua vida. Mas esse Cristo precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa nascer, precisa se tornar criança, se tornar adolescente, se tornar adulto, precisa se tornar grande, do tamanho que de fato Ele é e no tamanho que Ele deve ser na sua vida, na minha vida. E aí é uma coisa interessante, porque o tamanho de Cristo na nossa vida é o tamanho que a gente dá, é o tamanho do espaço que a gente oferece. Os nossos filhos terão um certo limite de crescimento, embora a gente quer que eles cresçam sem limite. Voem, filhos. Mas eles terão um certo limite. A genética, a realidade social, cultural, vai traçar os limites de altura, limites de várias formas. O Cristo é o Senhor de tudo. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que não tem limites, a não ser os que a gente coloca. A não ser os que a gente diz, não, Cristo, aqui o Senhor não entra. O Senhor entra na minha vida, na vida da minha família, mas no meu trabalho o Senhor não entra. No meu trabalho o Senhor fica de fora, porque no meu trabalho aqui, o bicho pega. O Senhor não sabe nada de mercado financeiro, então aqui não pode ter Cristo. Não, o Senhor entra aqui na minha casa, o Senhor entra na minha família, mas assim, na minha cama, no meu campo sexual, o Senhor não entra não, porque isso aqui eu me resolvo do meu jeito. Não, o Senhor entra aqui, eu quero que o Senhor entre na vida da minha mãe, na vida do meu pai, eu quero que o Senhor abençoe meu filho, mas a minha vida cuido eu, o Senhor não precisa entrar. É os limites que a gente dá para Cristo, o tamanho do Cristo em nós.
Mas eu tenho certeza que Cristo quer se desenvolver plenamente em nós. Eu tenho certeza que o Cristo quer ser grande em nós. Mas para Cristo ser grande em nós, o nosso ego precisa murchar um pouquinho. Os nossos desejos, as nossas vontades precisam reduzir um pouco. A gente tem que dizer: aconteça comigo conforme a vontade do Senhor. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. E aí, como é bonito olhar para uma pessoa e ver Cristo grandão nela. Não tem assim gente que inspira a gente? A gente fala: aquele é um crente, aquela é uma crente. Mas por que a gente faz isso, a gente expressa isso? Porque a gente vê Cristo grandão na vida da pessoa. A gente fala: o seu Cristo é maior do que o meu. É mesmo. Ela deu espaço para o Cristo tomar conta da vida dela inteira. E você está dando pouco espaço para Cristo. Ele está pequenininho aí na sua vida. Ele está aí. Ele está aí. Ele não vai te abandonar. Ele não vai cansar de você. Ele está aí. Mas ele pode estar assim, bem pequenininho. Aí com você. Mas ele pode estar grande na sua vida. De forma que seja perceptível. De forma que transborde esse Cristo grandão. Esse Deus grandão que assim a gente ensina as crianças a cantar. E o meu desejo é que neste Natal o Cristo nasça e renasça dentro de nós. E quando eu estou aqui me preparando para esse advento, para as luzes, a gente tem que considerar isso. Cristo renasça aqui em nós. Faça do seu coração, da sua mente, da sua vida, uma grande manjedoura para Cristo nascer. Prepare um grande presépio dentro do seu coração para Cristo nascer. Prepare o lugar para o Cristo vir da melhor forma possível para a sua vida. De forma que Ele permaneça e que Ele cresça.